1962, um francês chamado Pierre Bézier trabalhava como designer de carros na empresa Renault. E ele desenvolveu isso aqui que a gente conhece hoje como curva Bézier. Curva Bézier é usado hoje em dia largamente na computação gráfica. Hoje a gente vai aprender a desenhar utilizando a curva Bézier. Vamos entender então primeiro como funciona. Para eu desenhar uma curva Bézier, eu escrevo aqui Bézier, abro e fecho parênteses e uso todos esses argumentos aqui. Bom, o primeiro deles é um par de coordenadas que vai ser o ponto inicial do nosso elemento. O último aqui é um par de coordenadas que vai definir o final do elemento, o final da nossa curva. Esses dois pares aqui internos correspondem ao que a gente chama pontos de controle. Então, esses pontos de controle vão ser o que vai determinar a curvatura da nossa curva Bézier. Então, vocês veem aqui que a curva Bézier, então, ela é composta de dois vértices e dois pontos de controle que vão definir a localização e a intensidade da nossa curva. É difícil no Khan Academy fazer o desenho usando curva Bézier porque a gente não consegue visualizar os pontos de controle. Então eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer um desenho para vocês verem como que funciona. Eu vou então escrever Bézier. Vamos começar aqui, ó, no meio do eixo X e com o valor 50 aqui para o eixo Y. Então 250. E eu vou colocar o ponto de controle no mesmo local. Então, por enquanto, vai ser uma reta. E agora, da mesma forma, eu vou colocar no eixo X 200 e 350 para o eixo Y. Vou copiar aqui de novo e colar. Então, eu tenho aqui uma reta que tem dois vértices e dois pontos de controle. E os pontos de controle estão no mesmo local que os vértices. Então agora eu vou definir um local diferente, uma localização diferente para os pontos de controle. O ponto de controle do nosso primeiro vértice, eu quero colocar ele aqui, ó, na posição 200 e 400. Então vamos lá. Para o eixo X, 400 e para o eixo Y, 200. Você viu como é que entortou a nossa reta aqui? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que o ponto de controle aqui do nosso segundo vértice, eu vou colocar aqui no início, aqui, ó. Então, para o valor, para a coordenada X, vai ser 0 e para a coordenada Y, 200. Então agora eu tenho então essa curva. Conforme eu movimento o nosso ponto de controle, ó, eu movimento também a curva. E os dois primeiros parâmetros é a localização, então, desses vértices aqui. Então, se eu movimentar eles também, olha lá. Agora, para auxiliar nos nossos desenhos, a gente vai baixar esse software aqui, que é completamente gratuito, se chama Inkscape. Eu vou deixar ali embaixo na descrição do nosso vídeo o link para vocês acessarem essa página aqui. Mas quem quiser digitar ali é inkscape.org. Aí você vem aqui, baixar. Aqui tem então as versões para Linux, para Windows e para Mac. No meu caso aqui é o Windows. E 64 ou 32 bits. E aí eu clico aqui, então, no meu caso aqui, 62 bits. Se o seu Windows for 32, você vem aqui em instalador. E aí eu escolho uma pasta, né, um local para baixar. E aqui ele tem, então, 94, praticamente 94 megabytes de tamanho. Essa aqui é a página inicial do Inkscape. A gente vai vir aqui em arquivo e vai
definir então propriedades do desenho. Aqui em unidades a gente vai colocar pixel e vai dar o valor aqui de 400 por 400. E eu não quero exibir sombra da página, então eu vou desselecionar aqui essa caixa. Aqui em guias eu vou querer exibir guias e aí eu vou escolher uma cor diferente, porque a nossa grade vai ser azul, então eu vou colocar uma cor diferente aqui para guia. Grades, vou definir aqui, vou querer então uma grade retangular. Aqui tem outros parâmetros, aqui a gente vai deixar do jeito que está, né? Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, no menu exibir e vou escolher aqui, ó, grade da página para mostrar a grade. Eu posso voltar aqui, ó, em arquivo, só para mostrar para vocês aqui, ó, propriedade do desenho. Vamos voltar aqui na propriedade, ó, em grade aqui, ó, eu posso selecionar o espaçamento que eu vou ter, né, para grade. E a cada tantas linhas aqui, ele vai exibir uma linha maior, né? Beleza, a gente vai deixar o padrão do jeito que está aqui. E agora eu aperto o Ctrl e a rodinha aqui do mouse e vou dar um zoom aqui, ó. Então vocês veem aqui, ó, na régua, que eu começo aqui a página do 0, né, na posição 0, para o eixo X e para o eixo Y. Então agora eu vou definir as guias. Como é que eu faço então? Eu quero definir de forma bem correta aqui, ó. Eu ponho aqui então a guia aqui, tá vendo? Ele já automaticamente ele já me ajuda aqui a colocar certinho com o auxílio da grade, né? Então eu tenho uma guia aqui que está no 0, 0, né? Então eu tenho o eixo X e o eixo Y. Agora você repara o seguinte, ó, essa régua aqui, ó, para o eixo X, ela funciona da mesma forma como lá na Khan Academy. Ele começa no 0 aqui e conforme eu movo da esquerda para a direita, vai aumentando. Agora aqui para o eixo Y é o contrário. Conforme eu vou descendo aqui, eu vou diminuindo. Mas isso não vai afetar muito o nosso desenho. A gente vai começar então a fazer o desenho da seguinte forma. Vamos desenhar aqui, ó, a gente vai sempre utilizar essa caneta Bezier aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em cima dela e vou definir os vértices aqui, ó. Vou começar pelo 0, 0. Agora eu vou lá no 400. 400 para o X e 0 para o Y. E vou aqui para o menos 400, que lá no Khan Academy é mais 400, né? Aí você vai olhando lá também, ó, aqui, ó, tá vendo? É 400, né? Na reta Y e na reta X lá também, ó, 400, né? Então eu clico aqui para definir o nosso terceiro vértice. E agora aqui 0 e 400. E agora eu vou lá no início de novo do desenho para fechar então esse quadrado que a gente fez. Então a gente tem aqui agora um quadrado que corresponde à tela lá da Khan Academy. Agora a gente pode então aqui desenhar aquela nossa curva Bezier da mesmíssima forma como a gente desenhou no Khan Academy, ó. A gente pegou então o valor de 50 para Y e de 200 para X, né? Então vamos lá, ó, 200 para X e 50 para Y. Eu estou olhando ali na régua ali, ó. E agora o X continua sendo 200 e 350 para Y. E está aí a nossa curva Bezier. E eu posso aumentar o contorno aqui, ó. Vem nessa aba aqui, ó. Vamos aumentar o contorno para 2. Agora é o seguinte, eu clico nesse segundo aqui, ó, editor de nós. E posso deformar então agora a curva Bezier. Se eu der mais um clique aqui, ó, aparece lá então
aquele ponto de controle, ó, tá vendo? Então agora fica muito mais fácil, ó, porque aqui agora a gente vai mexendo com ele visualmente, ó. Não é igual lá no Khan Academy, que não tem essa alça aqui pra gente ir puxando, né? Então eu vou definir aqui, ó, 200 e 400, da mesma forma como a gente fez no Khan Academy lá, ó. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, tá vendo a alça aqui, ó, pra gente poder definir a localização, então, desse ponto de controle, ó. Então eu venho aqui, ó, 200 para Y e 0 lá para X. E eu tenho então aquela curva exatamente como eu tenho lá no Khan Academy. Então, de agora em diante, esse aqui vai ser o nosso papel quadriculado. A gente vai fazer os desenhos aqui, os esboços, sempre aqui no Inkscape. E mais uma coisa, ó, se para vocês não aparecerem aqui esse painel, você vem aqui em contorno, ó, e dá um clique duplo aqui, que aí aparece o painel, com essas opções aqui. Eu ia falar para vocês hoje sobre Bezier Vertex, só que eu achei melhor falar sobre Bezier primeiro para vocês entenderem certinho. Então na aula que vem a gente vai falar sobre Bezier Vertex.